Pilatos já estava odiando os israelitas, os principais sacerdotes. Ele não aguentava mais. Ele falou: tá bom, tem uma escolta aí, leva essa escolta e põe lá. Vai lá, vai lá. Para quem não sabe, tinha vários tipos de escolta. Por exemplo, a escolta que foi dado na mão de Judas Iscariotes era de 300 a 600 soldados romanos, mais os soldados do templo, que o templo tinha soldados também, os guardas, inclusive Malco, que foi curado por Jesus da orelha, era o chefe da guarda do templo. Mas e essa escolta aqui? Para você que é um estudioso da Bíblia, para você que lê Bíblia, e quando lê não se conforma, como que é? Eu quero uma explicação, e você começa a buscar de Deus, eu quero uma orientação, o que quer dizer isso? Você que lê Bíblia, come Bíblia, se alimenta da Bíblia. Você lendo, às vezes você não se conforma. Não, eu quero uma explicação. A escolta que Pilatos dispensou para os sacerdotes, para tomarem conta do sepulcro, eram 30 soldados romanos. Era a escolta que ele tinha no palácio dele. Eram os 30 soldados mais chegados, mais fortes, mais treinados para guardar o Pilatos. Era o guarda das costas do Pilatos. E Pilatos, como já não aguentava mais a confusão que os sacerdotes faziam, porque a Bíblia diz assim: e Pilatos sabia que por inveja os sacerdotes tinham entregado Jesus para ser crucificado. É tanto que Pilatos até lavou a mão, lembram? Olha, povo de Deus, então vai guardando aí. Vamos falar então da ressurreição de Jesus agora. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Irmão, nosso Jesus ressuscitou, ele não está morto. Vamos lá. De manhã bem cedo, no domingo, cedinho, primeiro dia da semana, aquelas mulheres. Aí eu fiquei pensando, um evangelho fala uma coisa, outro evangelho fala outra, o outro fala outra. E eu fui vendo aqui, sincronizando os 4 evangelhos. Quais foram as mulheres que foram ali? Elas foram 2, 3 vezes até o sepulcro e voltaram. Olha, preste atenção. Logo cedo, as mulheres, a Maria Madalena, que é a principal da história aqui, no caso, a Salomé, a Joana era esposa do tesoureiro de Herodes, lembram? Ele era poderoso. A Joana era uma mulher muito abastada. Ela ajudava muito o ministério de Jesus. Aliás, Maria Madalena também tinha muitos recursos, porque o ex-marido dela que morreu era um soldado romano e ela tinha um dinheiro muito bom. Bom, isso na história se conta isso. E Maria, mãe de Tiago. E aí diz o texto, e outras mulheres. Claro, não tinha nem como mencionar todas as mulheres, porque só de Maria tinha 6 Maria que acompanhavam Jesus. Então, povo de Deus, aquelas mulheres, logo cedo, levantaram, escuro, ia começar o primeiro dia da semana, e elas partiram com aromas, com o seguinte pensamento: nós vamos lá, mas vamos embalsamar direito o corpo de Jesus, porque foi feito tudo na correria. Então nós vamos fazer conforme a nossa lei, a nossa tradição manda, especialmente por Jesus. Ele não pode ficar daquele jeito lá, porque foi feito tudo correndo, tudo às pressas. E elas iam no caminho, levando e conversando, e quando estavam se aproximando, perceberam, e mas tem uma pedra lá que puseram lá, selaram a pedra, e agora? E os soldados? E os soldados? Não sabemos quantos soldados tinha na hora em que elas chegaram. Provavelmente não eram os 30 que estavam lá. Provavelmente eles estavam fazendo um plantão. Mas não sabemos quantos estavam lá. E quando elas estavam se aproximando,
E perguntando, e agora? Como nós vamos fazer? Quem vai tirar a pedra para nós? Como que a gente vai fazer? Os soldados aqui não vão. Está selada a pedra, eles não vão mexer nisso. E enquanto elas conversavam e se aproximando, a Bíblia diz assim, irmão, que um anjo do Senhor veio do céu. Aleluias. Descendo como um relâmpago. Olha só. Meu Deus do céu. Clareou tudo. Era escuro. Clareou tudo. Os soldados ficaram petrificados, com medo, diz o texto, assombrados, sem palavras, sem reação. E o anjo veio, preste atenção agora, hein? O anjo veio. Os soldados viram? Viram. O anjo veio. As mulheres viram? Viram, porque está registrado aqui em Mateus. O anjo veio, chegou perto da pedra, e foi aí que descobriram, olha, além dele descer como um raio, as roupas dele é resplandecente, branco como a neve. Ele chegou, empurrou a pedra e sentou na pedra. O que é problema para nós, irmão? Deus manda um anjo para sentar em cima. Ô Senhor, está tão difícil. Está difícil? Fala com Deus. E aí, irmãos, eles viram tudo aquilo. Eles ouviram. Preste atenção. Eles ouviram o anjo dizer para as mulheres: vocês estão aqui à procura de Jesus que foi crucificado? Ele não está aqui porque ressuscitou. E ainda diz: vinde ver o lugar que ele estava. Chamou as mulheres para entrar no túmulo e ver, olha aqui, ele estava aqui. Irmão, que coisa poderosa. Você já pensou assim? Porque a hora que o anjo desceu, diz a Bíblia, que começou um grande terremoto. Depois em casa você vai ler os versículos anteriores ao que eu li, e você vai acompanhar melhor. Houve aquele terremoto, balançou tudo, chacoalhou tudo, mas a pedra não saiu do lugar, estava lacrada, estava selada. Foi necessário o anjo chegar e tirar a pedra, para as mulheres verem que ele estava tirando a pedra. Tudo isso aconteceu, e os soldados estavam ali. Não puderam fazer nada. Irmãos, aqueles soldados treinados para a guerra, treinados para defender o governador, homens capacitados, não puderam fazer nada com um anjo. E a Bíblia me diz que cada um de nós temos um anjo ao nosso lado, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando o diabo nos atinge com algum dardo, irmão, é porque nós mesmos demos brecha, principalmente a mentira. Você contou mentira para alguém. Para se sair de uma situação, você deve ter contado alguma mentira. Ah, pastor, é só uma coisinha. Essa coisinha vai te custar caro. Fale a verdade, irmão. O que custa você falar a verdade? Vai ter prejuízo? O salmista já dizia, o salmista Davi era um homem segundo o coração de Deus, que ele diz assim, ó, se você prometeu uma coisa, irmão, faz o que você falou. Nem se for para prejuízo seu, mas faça. Por quê? Vem Jesus e diz, sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que sair disso é procedência maligna, é o diabo falando na sua orelha para você mentir. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, povo de Deus, as mulheres então saíram correndo para ir avisar quem? Os discípulos, porque os discípulos, e tinha uma porção de gente, mais mulheres, mais homens, os apóstolos, eles estavam reunidos no cenáculo, aonde Jesus tinha ministrado a Santa Ceia.
E a Bíblia diz que eles estavam de janelas e portas fechadas, porque estavam com medo dos judeus, porque os judeus tinham declarado, se alguém falar que é discípulo desse homem aí, ó, vai morrer que nem ele morreu. E todo mundo com medo, então ficaram ali dentro. As mulheres corajosas, pelo menos essa meia dúzia de mulheres aqui corajosas, sempre tem uma mulher corajosa, né? Sempre tem uma mulher que, peraí, negócio aqui. É por isso que está cheio de pastoras por aí. Os homens frouxos, fica lá sentado, fica lá ouvindo, aí a mulherada fala, pô, e quem vai dirigir a igreja? Vai deixar aí para o diabo fazer a festa? As mulheres se levantam corajosas e vão lá dirigir. Vergonha para os homens. Por isso você tem que ser homem de coragem, irmão. Homem que vai em frente. Não dá bobeira não, que nem o Adão lá. Adão deu de bobeira lá com a mulher, porque talvez era a única mulher que tinha no mundo, né? Falei, eu perdi minha mulher, hein? Então você prefere ficar com Deus ou com a sua mulher? Jesus falou, quem não deixar esposa, filho, pai, mãe, terreno, casas, não é digno de mim. Mas o Adão tonto, olha a situação até hoje. Estamos sofrendo até hoje, a humanidade sofre até hoje. Por quê? Porque Adão foi um frouxo. Porque Deus falou com ele, não foi com ela. Quando, não digo que o homem tem que ser o machão dentro de casa, mas ele tem que ser o cabeça. Não que ele mande na mulher, mas ele tem que ser o igual à mulher. Mas a mulher tem que reconhecer que o marido foi ordenado por Deus. Jesus é a cabeça da igreja, mas o marido é a cabeça da casa. Por quê? Porque é ele que tem a obrigação de sustentar a casa. É ele que tem a obrigação de manter a casa. Então, povo de Deus, preste atenção. As mulheres saíram correndo para falar para o pessoal que estava reunido no cenáculo tudo o que tinha acontecido. Mas por outro lado, os soldados também saíram correndo dali com medo. E foram procurar quem? Os soldados eram soldados romanos. E eles foram falar com quem? Eles foram falar com Pilatos? Não. Eles foram falar com os principais do templo. Por quê? Porque eles sabiam que se eles falassem com Pilatos, a sentença era a morte. Como que o defunto não está lá? Como que o cadáver não está lá? Que conversa é essa? O que vocês estavam fazendo lá? Vocês são pagos para isso. Eles sabiam que se eles chegassem para Pilatos e falassem, ou até para o centurião, e falassem, olha, vou te contar o que aconteceu lá. O Pilatos era incrédulo, Pilatos servia outros deuses. Pilatos não estava nem aí com nada, ele estava com raiva dos judeus. Então, eles correram para falar com os principais do templo. E o que é que eles falaram para os principais do templo, pessoal? O que é? Reuniram todo... Opa, peraí, antes de você começar a contar a história, vamos chamar todo mundo aqui. Vamos invocar o Sinédrio aqui, convocar todo mundo aqui, para escutar o que vocês têm para falar. E eles começaram. Nós estávamos lá tomando conta do sepulcro, normal. Passamos a noite tranquilo, cuidando, nada aconteceu. Quando apareceu lá o sinal de que ia começar o dia, aí que foi um negócio que aconteceu. De repente, veio um anjo do céu como um relâmpago, clareou tudo aquilo ali. O jardim ficou todo claro com a presença daquele anjo. Ele chegou, empurrou a pedra, sentou na pedra e começou a falar com aquelas mulheres que tinham vindo lá. O que é que eles falaram? E que esse anjo falou para as mulheres? Ele disse assim: vocês estão procurando Jesus que foi crucificado? Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Vem aqui dentro do túmulo, venha ver o lugar que ele estava. Agora vocês vão correndo e avisem os discípulos tudo o que aconteceu, que ele ressuscitou. E ele manda dizer o seguinte: vai lá para Galileia, manda os irmãos dele lá para Galileia. Os irmãos, não os discípulos, os irmãos. Manda os irmãos dele lá para Galileia, porque ele vai aparecer para os irmãos dele lá na Galileia, aqueles que não acreditavam nele. Porque diz o texto
E os próprios irmãos não acreditavam em Jesus, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Você sabe que nesse dia que ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, aconteceu uma coisa extraordinária. O Tiago fazia parte do Sinédrio. Pelo menos ele é aprendiz, ele estava lá. O Tiago, irmão de Jesus. Você já pensou isso, irmão? Mas o Tiago, quando ele viu, quando Jesus foi crucificado e tudo o que aconteceu, o sol escurecendo e o próprio centurião crendo em Jesus e sendo salvo, irmão. O centurião é aquele que cuidava dos 100 soldados que mandaram crucificar Jesus. O centurião olhou para Jesus na cruz e diz: verdadeiramente esse homem é filho de Deus. Ele creu em Jesus. Porque para um centurião, na posição que ele estava, falar uma coisa dessa, irmão, é porque ele tinha realmente sido impactado pelo poder de Deus. Estava lá os soldados, não sei quantos. Então, estava escuro, tudo ficou claro. O anjo chegou, empurrou a pedra, sentou e começou a falar para as mulheres, para elas irem falar para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, que ele ressuscitou. É mesmo? Desse jeito. E do jeito que os soldados falavam, irmãos, houve uma reunião extraordinária ali no momento. O que houve? Reuniram os principais. E agora, o que nós vamos fazer? O homem ressuscitou, e agora? Os soldados aqui são testemunhas, e agora? Bom, então vamos ter que inventar uma conversa. Vamos ter que planejar uma mentira. Qual a mentira? Vocês vão dizer o seguinte, nós vamos dar muito, mas muito dinheiro para vocês. Nós vamos dar muito dinheiro para vocês mentirem, pregar a mentira. E vocês vão dizer, a gente estava dormindo, e os discípulos dele veio à noite e levou o corpo de Jesus. Eu fico pensando, irmão, só uma pessoa muito ignorante para acreditar numa mentira dessa. Se ele era um soldado de Roma, primeiro que eles não podiam estar dormindo, tinha que ter um revezamento. Eles não podiam estar dormindo. Segundo, se eles estavam de fato dormindo, a pena era a morte. Porque eles foram ordenados a cuidar do cadáver de Jesus até o terceiro dia, eles não podiam dormir. Eles não podiam deixar ninguém se aproximar. Bom, mas vocês vão falar essa mentira. É isso que vocês vão falar. Que eles vieram de noite, roubaram o corpo de Jesus e a gente estava dormindo. E agora estão falando aí que Jesus ressuscitou. Aí diz o versículo 15, que nós lemos, né? E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. E a verdade foi comprada por uma mentira. Irmãos, eles receberam o dinheiro. Nunca mais vocês vão ter problema financeiro. Nunca mais. É só falar o que nós estamos mandando. O dinheiro aqui vai dar para a sua geração, para mais uma geração de vocês. Pode ficar tranquilo. Mas o governador pode ficar sabendo dessa história. Bom, se ele ficar sabendo, a gente vai lá e vamos persuadi-lo para vocês ficarem em segurança. Irmão, olha a tramóia que foi feita. Olha um plano diabólico que foi feito. E aí eu estava ouvindo uma caravana que foi para Israel. Eu e minha esposa estávamos assistindo. E uma mulher era a guia que levava e falava em português e explicava. E ela falava
com tanta convicção da ressurreição de Jesus, que o que estava comandando a caravana chegou para ela, esqueci o nome dela, falou assim: e vocês creem nisso que você está me falando? Que Jesus ressuscitou? Ela disse: não. Mas por quê? Porque essa ressurreição de Jesus está mal contada. É os soldados que contaram a verdade. É os soldados que eram autoridade. As mulheres nem contada entre o povo era. Então, nós como israelita, preferimos acreditar nos soldados romanos. A nação em si, esse Benjamim lá, o primeiro-ministro de Israel, ele acredita que Jesus não ressuscitou. Então, povo de Deus, cuidado com a sua mentira. Irmão, Israel está sendo enganada por 2000 anos. Por 2000 anos por causa da mentira. Você sabia? A Bíblia não diz que tem pecadinho ou pecadão, né? Não diz isso. Mas uma coisa intrigante. Jesus falou para Pilatos: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quer dizer, ele considerou o pecado de Caifás maior do que o de Judas que o traiu. Você pensou nisso? Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quer dizer, é o maior pecador. É um pecado que não tem tamanho. É muito grande. E quem foi que entregou Jesus nas mãos de Pilatos para ser morto? Caifás. Porque ele era a autoridade máxima da religião, do templo, do povo de Israel. E a história não diz que Caifás foi salvo. A história diz que o centurião foi salvo, que comandou a morte de Jesus, que o ladrão que estava na direita de Jesus foi salvo. A história chega a contar que Barrabás, que foi solto em lugar de Jesus, foi salvo. Olha, irmão, é sério a coisa, não é? Então, povo de Deus, Israel inteiro não crê até hoje. E até hoje eles estão procurando uma prova de que Jesus não ressuscitou. Até hoje. Chegaram até a anunciar há pouco tempo que a sepultura que anuncia-se que Jesus foi enterrado, foi colocado, eles chegam a dizer: não foi naquela, foi em outro lugar. Então, povo de Deus, a mentira, as consequências, está levando uma nação. Quantas gerações estão indo para a perdição? Como estamos se aproximando do fim, presta atenção agora. Como estamos se aproximando rapidamente do fim, a Bíblia diz que 144 mil judeus têm que ser salvos. Isso dos remanescentes, os que estiverem vivos na época da volta de Jesus. 144 mil judeus têm que estar vivos e têm que ter acreditado em Jesus. O resto não. Mas Paulo fala dos remanescentes, que são os 144 mil que João revela no Apocalipse. Presta atenção. Nós temos a igreja hoje chamada messiânica. O que é a igreja messiânica? Alguém sabe? Levanta a mão. Só quem sabe. A igreja messiânica, só o filho do pastor que sabe? Ninguém sabe? O que é a igreja messiânica? Ninguém sabe. A igreja messiânica, irmão, são judeus que estão crendo em Jesus, sendo batizados nas águas e formando uma igreja chamada igreja messiânica, que são judeus salvos. Porque todos os outros judeus seguem a lei do Antigo Testamento e não querem saber de crer em Jesus. Eles só vão crer em Jesus no dia que Jesus aparecer nas nuvens, que eles começarem a gritar: Hosana, 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 e Hosana, vem, nos salva aqui, porque o anticristo nos cercou, estamos sendo massacrados. E a Bíblia diz então que vai sobrar os 144 mil. E aí eles vão acreditar tudo em Jesus, porque já estão crendo na verdade. Porque o tempo da salvação é agora.
até o toque da trombeta. É o tempo da salvação. Está orando pela família, irmão? Como está o tapetinho lá? Já está saindo as letras? Põe de novo o nome das pessoas de novo. Escreve de novo se estiver apagando. Estamos orando pela família no tapetinho, povo de Deus. E eu já começo a ver uma luz no fim do túnel. Eita bênção. Glória, mas não vou falar isso agora não. Irmãos, quero que você curve a cabeça um instante antes de nós participarmos da mesa. Ah, Jesus. Você ficará com a verdade, irmão, que é Jesus? Ou você vai ficar na mentira? Se o Senhor deu essa palavra hoje, tem o endereço certo, tem o coração que foi atingido por esta palavra. Não sei quantos, mas irmão, se o Senhor falou com você, irmã, se o Senhor falou com você, deixe as lágrimas de arrependimento descerem no seu rosto. Se arrependa e diz: eu não quero ser filho do diabo, eu quero ser filho de Deus. Eu creio que Jesus ressuscitou. Eu quero hoje renovar os meus votos com o Senhor. Fale com o Senhor agora, irmão. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ah, eu já aceitei. Muito bem, você já aceitou Jesus. Mas não é só aceitar a Jesus. Você tem que entregar a sua vida a Jesus e cumprir a ordenança de Jesus. Começando pelo batismo. Caso contrário, você está fora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, não importa o porquê, o Senhor, o Espírito de Deus te trouxe aqui para você ouvir a palavra e tocar na tua vida e te levantar e te trazer de volta aos braços do Senhor. Olha quanta coisa. Você que está firme na igreja, mas anda mentindo. Fale com o Senhor agora. Creia na verdade que é Jesus. Você que talvez diz assim: eu aceitei Jesus. Então se entregue a Ele. Se entregue a Ele. A única verdade que nós temos é o Senhor Jesus, irmão. Não tem duas verdades, é uma verdade. Jesus é a verdade. Ou você crê que Jesus ressuscitou ou não crê. Ou você crê que Jesus é Filho de Deus ou não crê. A oportunidade que o Espírito Santo está te dando hoje, irmão. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Fale, irmão, fale. Eu não vou te chamar aqui na frente. Eu ia chamar, mas não vou chamar não. Porque eu não vejo a hora de ministrar essa ceia, irmão. Que a Santa Ceia hoje será uma Santa Ceia poderosa. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito, irmão, que você está agora, falando com o Senhor, você vai se levantar. Nesse mesmo espírito. E nós vamos entoar este louvor aqui, ó. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Aleluia. Pode ficar em pé, povo. Levante nesse mesmo espírito. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou,
o peso do pecado Ele levou. Meus pais abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder